relataram óbitos. Chama atenção para a situação de Manacapuru, onde hoje nós temos 218 casos, o que corresponde a quase 10% dos casos do estado, 9,6%, com 12 óbitos. Nós temos hoje em isolamento domiciliar 1.170 pacientes, que são aqueles que apresentaram sintomas leves e que ficaram em isolamento social, em quarentena, em casa. 51,54% dos nossos casos. Já temos 726 pacientes que saíram do período de transmissão. E, com relação à internação, hoje nós temos 879 casos. Doutora, pedi para a senhora repetir, porque no Facebook ficou sem áudio, no Instagram ficou bem. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Nós estamos no ar. Ok. Vamos repetir, então, os números, porque no Facebook nós ficamos sem áudio. Então, hoje nós temos 110 casos novos, de um total de 2.270 casos. Desses, 1.809 são em Manaus, 79,7% dos casos. E em Manaus nós temos 163 óbitos. No interior nós temos 461 casos e 30 óbitos. Então, 20% dos casos são registrados em Manaus, no interior. No interior, nós temos notificação de casos em 27 municípios. E nós temos o registro de 30 óbitos em 13 municípios, chamando a atenção para a situação de Manacapuru, com 218 casos e 12 óbitos. Manacapuru, portanto, registra uma proporção de 9,6% dos casos do estado. Nós temos hoje, em isolamento social ou domiciliar, portanto, são casos leves que foram atendidos pela rede, que têm um diagnóstico positivo, mas que estão em casa. 1.170 pacientes, o que corresponde a 51,54% dos nossos pacientes. E fora do período de transmissão, nós temos 726 pacientes. Hoje nós temos internados 879 pacientes, dos quais 617 estão em leitos clínicos e 262 estão em UTI. Dentre os casos confirmados, 84 estão em leitos clínicos e 97 estão em UTI. E dos casos suspeitos, nós temos 698 casos suspeitos, dos quais 533 estão internados em leito clínico e 165 estão em UTI. Portanto, nós temos hoje 262 pessoas em UTI no total. Lembrando que quem está em UTI está em estado grave, muitas vezes precisando de ventiladores para respirar, e são pacientes com potencial de evoluir para ter uma evolução fatal. E por falar em evolução fatal, nós temos hoje 8 novos óbitos. Então, foram notificados até hoje 258 óbitos, dos quais foram confirmados 193, descartados 22 e temos 43 óbitos ainda em investigação. A nossa letalidade, portanto, é de 8,5%. Nós temos também 290 amostras de pacientes aguardando os resultados do LACEN. Agora nós vamos passar para as perguntas dos jornalistas. Hoje nós temos perguntas da Rádio Encontro das Águas, Rádio Difusora, Portal Manaus Alerta, Record TV, Jornal A Crítica, Amazônia Real e Zuca Brasil. A gente começa com perguntas de vigilância, doutora Rose. A senhora avalia que a população do interior não tem obedecido o isolamento, mesmo com a suspensão do transporte hidroviário?
Muito pelo contrário, a gente tem observado que os municípios estão tomando medidas restritivas, estão orientando a população, mobilizando de todas as formas, e a maioria da população do interior está aderindo às orientações, se bem que nós ainda temos alguns munícipes que não acatam as orientações, que permanecem circulando pelas ruas, o que tem acarretado esse aumento expressivo de casos no interior. Agora, nós queremos elogiar especialmente os prefeitos. Eles elaboraram seus planos de contingência, claro, através das secretarias municipais de saúde. Os prefeitos emitiram decretos de isolamento social. Os prefeitos estão atentos para quem chega e sai do município, estão procurando impor medidas restritivas para a circulação de pessoas, e tem liderado as ações de combate nos municípios. O que nós vemos nos municípios é uma grande mobilização de profissionais de saúde, das prefeituras e das outras secretarias municipais. Isso é muito elogiável. O grande problema para o interior são os transportes clandestinos. Aqui nós temos a Anvisa e a Vigilância Sanitária do Estado atuando nos portos, no sentido de coibir a saída de passageiros de Manaus com destino, ou de barcos de Manaus com destino ao interior. Mas o que nós temos visto é que as pessoas têm burlado essa fiscalização, não saem dos portos oficiais, os barcos pegam passageiros em portos clandestinos, muitas vezes em outros municípios, em áreas rurais de outros municípios, como, por exemplo, atravessam a ponte e através de portos clandestinos em Iranduba, se deslocam para o interior. O vírus no Amazonas, o vírus está se deslocando de barco. Infelizmente, essa é a realidade. As pessoas que não acatam as orientações que são dadas e nem mesmo a legislação que é estabelecida, estão disseminando o vírus para os municípios do interior. E o resultado é esse: 461 casos, 30 óbitos em 13 municípios. Eu vou pular para assistência, secretário Simone, porque tem a ver com o interior a primeira pergunta, que é quais medidas foram adotadas para ajudar o município de Manacapuru no atendimento a pacientes do Covid, lembrando para quem não sabe que Manacapuru é o município atualmente, aqui na área metropolitana, que mais sofre com a disseminação do vírus. Sim, Manacapuru ele está no primeiro, dentre todos os municípios, como o doutor acabou de dizer, com 218 casos confirmados e 12 óbitos, O que a Secretaria de Estado tem feito para tanto Manacapuru quanto para outros municípios, dando um apoio no que é necessário? Então, a gente tem a ordem de prioridade para os municípios que têm o maior número de casos confirmados e maior número de óbitos. Para Manacapuru, nós enviamos 5 respiradores, enviamos monitores, bombas de infusão, ventiladores. Estamos também fazendo um processo seletivo para incremento de recursos humanos para o hospital de referência para a Covid, tanto RH de nível médio quanto RH de nível superior. Nós também providenciamos, e isso está sendo contínuo, o envio de insumos, Então, medicamentos, testes rápidos, EPIs, que são os equipamentos de proteção individual. Vimos a necessidade também de auxiliar na contratação de um grupo gerador por conta da questão de atendimento a nível hospitalar. Com o aumento do número de casos de óbitos, então a Secretaria de Estado também providenciou a contratação e o envio de um container para o acondicionamento por conta do número, do aumento do número de óbitos, para que tenha um acondicionamento adequado. E a contratação também de um tanque de oxigênio, que é uma demanda por conta do quadro clínico dos pacientes e da necessidade de
de aumento de fornecimento de oxigênio. Então, a questão de cilindros, por conta, inclusive, da reposição do oxigênio, ela fica mais dificultosa. Então, a Secretaria de Estado providenciou também a contratação e a instalação de um tanque de oxigênio para que a gente consiga dar um suporte mais eficaz para o município. Ainda sobre Complementando, nós também temos, enquanto vigilância, uma epidemiologista que está à disposição, uma epidemiologista contratada pela FES, que está à disposição do município, inclusive residindo no município, para ajudar na parte da organização dos dados e da vigilância epidemiológica. Perfeito. Agora, ainda sobre assistência, mas agora aqui em Manaus, secretária, qual o papel do Hospital Federal, o HUGV, né, o Hospital Universitário Getúlio Vargas, nesse sistema de combate à pandemia do Covid-19? A estrutura, de alguma maneira, do hospital pode ser usada? Então, hoje pela manhã eu tive uma conversa por telefone, né, por conta para a gente poder acelerar as tratativas. A direção da unidade ressaltou a importância da continuidade da assistência na questão da origem do hospital, né? Da questão de manter a assistência em neurocirurgia, em traumatologia, mas me confirmou que tem um fluxo instalado para agora ter o aporte de leitos de UTI e leitos clínicos de internação. Então, pela manhã, eles sinalizaram a liberação de 18 leitos de UTI para tratamento COVID, a princípio 18 leitos, mas eles têm uma capacidade operacional para atingir 31 leitos na sua totalidade para atendimento COVID. Anteriormente, esses leitos eram leitos de retaguarda para outras comorbidades. E também liberaram para nós, para a Secretaria de Estado, porque a gente tem que fazer uma sinergia realmente de ampliação de acesso, de 45 leitos de internação. Pela manhã no sistema, porque o Estado ele enxerga, ele consegue remanejar pacientes para os leitos a partir do momento que a unidade hospitalar disponibiliza esses leitos no sistema que nós chamamos o sistema de complexo regulador. Né? Então, pela manhã ficou sinalizado que eles iriam colocar a disponibilidade desses 18 leitos de UTI, mais 45 de leitos de internação, e o complexo regulador demandaria prioritariamente os pacientes que estão nos SPAs e nas UPAs para que a gente possa dar um fôlego e um atendimento melhor para esses pacientes COVID. Essa hoje a situação da unidade para receber esses pacientes. Qual o nível de ocupação dos leitos aqui no Estado? UTIs e clínicos. O que está sendo feito para ampliar? A Delfina já chegou nos 350. O que falta? Eu acho que talvez, secretária, a dúvida das pessoas seja por que é necessário abrir tantas frentes simultaneamente, né? Delfina, o Hospital de Combate, que era o Newton Lins, o HUGV, as UPAs. A senhora pode dar um panorama por que é importante abrir essas várias frentes? Sim, posso sim. Vou repetir a conta que é feita, né, a partir dos dados epidemiológicos. Então, nós pegamos o número da população em geral do estado do Amazonas, contando capital e interior. Esse número, 80% dos casos cometidos pela doença não terão necessidade de atendimento hospitalar, então a gente chama de casos mais leves. 20% dessa população necessitaria, pelos dados científicos, de um atendimento hospitalar. Desses 20%, 5% necessitarão de um atendimento de alta complexidade. Por que, então, a Secretaria de Estado vem somando esforços para que a gente possa ampliar simultaneamente leitos em várias unidades? Por quê? Chegará um momento que todos os leitos estarão ocupados e nós precisamos dar vazão para as unidades que recebem, que são porta aberta, para que à medida que esses pacientes cheguem, eles tenham leitos de referência disponibilizados na rede. Então, Delfina, Newton Lins, que é o nosso hospital de combate, agora o Getúlio Vargas,
Beneficência Portuguesa, nós estamos aguardando a liberação deles também de vagas no sistema, lembrando que o Estado só consegue regular paciente à medida que as instituições colocam os seus leitos à disposição num sistema de regulação. Então, nós precisamos atuar em várias frentes para que a gente tenha condições de atender e regular esses pacientes que estão nas nossas portas de entrada com diagnóstico de Covid ou casos suspeitos de Covid. A primeira parte da pergunta era qual o nível de ocupação hoje desses leitos e se o Delfina já chegou nos 350. Sala rosa, a gente chega a 100%, varia muito de 95%, 96% até 100% de internação, depende do dia. Por exemplo, ontem nós estávamos com 100% de capacidade operacional na sala rosa do Hospital 28 de Agosto. Mas, na média, nós temos uma taxa de ocupação desses leitos em torno de 96%, 97%. Tanto o UTI quanto os leitos de internação. Os leitos de maior taxa de ocupação são os leitos de UTI. Por isso que nós estamos nos debruçando na questão de contratação de médicos intensivistas para poder ampliar os leitos de UTI. Esse é um dos nossos desafios. O Hospital Delfina está finalizando uma contratação, a gente está aguardando uma resposta oficial do diretor administrativo de lá para que a gente possa chegar a 100% dos leitos de UTI. Da mesma maneira, a Secretaria de Estado vem fechando as tratativas contratuais para a contratação pela Secretaria de Estado de médicos intensivistas para que a gente possa ampliar os leitos de UTI no Delfina Lins. Lembrando que, para a abertura de leitos, são necessários RH, equipamentos e insumos. Então, nós temos dois grandes desafios diariamente. É trabalhar a questão de contratação de equipe médica, principalmente, e de recursos humanos, de equipamentos, principalmente os respiradores de alta complexidade, que é o de alta potência beira-leito. Umas perguntas de vigilância novamente, doutora Rose. Alguma estratégia, a senhora já falou, não, essa não. Alguma estratégia para áreas periféricas, que são as mais populosas, para evitar a explosão de casos também nos próximos dias nessas regiões, norte e leste da cidade? Isso é uma realidade que não há esse respeito ao isolamento? E como é que a vigilância pretende conter o avanço da doença lá? Bem, desde o primeiro caso que nós temos positivo, que nós tomamos medidas para evitar aglomeração de pessoas. O governo do estado já emitiu vários decretos, né, regulando isso, inclusive hoje saiu um outro ampliando o prazo para a manutenção das ações de isolamento social. A população tem sido fortemente instada a permanecer em casa através de campanhas de mídia em TV, rádio, mídias sociais. Nós temos rádios comunitárias nesses bairros mais periféricos, orientando e informando a população constantemente. Nós temos carros de som que estão circulando com orientações. Nós temos operações policiais no sentido de coibir a abertura de comércio não essencial. E o que nós vemos muitas vezes, na maioria das vezes, é um desrespeito total a essas medidas. Por exemplo, a polícia e a vigilância sanitária, tanto do estado quanto do município, passam orientando os proprietários a fecharem esses comércios não essenciais. Passam, na hora eles fecham, 2 horas depois a gente retornando, o comércio está todo aberto. A população não está aderindo, infelizmente, principalmente nessas áreas da Zona Norte, Zona Leste, a população não está aderindo ao fique em casa. A população está indo para a rua, está se contaminando. O que é pior, um ou vários da família saem, vão para a rua, se contaminam, às vezes nem adoecem porque são assintomáticos, levam o vírus para dentro de casa para aqueles que estão mais suscetíveis, os idosos,
as crianças, as grávidas, os que têm comorbidade. Então, nós estamos vendo, com o passar dos dias, a análise dos óbitos tem demonstrado que os idosos com comorbidade são os que mais morrem. Mas nós temos também, na faixa etária de abaixo de 50 anos e acima de 30 anos, vários óbitos ocorrendo agora. Então, as pessoas dessa faixa etária que acham que estão imunes ao vírus precisam começar a se preocupar, porque não tem ninguém imune ao vírus. Todos nós somos suscetíveis, independente da nossa faixa etária. Nós temos casos em bebês, nós temos casos em grávidas, nós temos casos em adolescentes e nós temos casos na faixa etária de 20 a 49 anos que estão morrendo. Nas faixas etárias anteriores, não, mas nessa faixa estão agravando, estão precisando de UTI, estão morrendo. E, claro, os outros de maior idade, acima de 50 anos, mais suscetíveis e que têm comorbidade. Então, a orientação, o plano, não existe um plano milagroso para evitar que o vírus se espalhe. A única forma de evitar que o vírus atinja mais fortemente essas populações das áreas periféricas da cidade é que todos permaneçam em casa, é que todos usem máscara, é que todos lavem exaustivamente as mãos, é que todos procurem evitar contato com quem tenha sintomas respiratórios, manter um distanciamento social de pelo menos 2 metros de qualquer outra pessoa. Com essas medidas, nós podemos, talvez, evitar contrair o vírus agora e ser mais uma vítima do Covid. Tem uma pergunta aqui, doutora Rose, se a Fundação de Vigilância em Saúde já está disponibilizando o número de exames que existem hoje em processamento na internet, e se isso a senhora pretende que aconteça. Na verdade, o número de exames em processamento a senhora divulga sempre aqui, né? Todos os dias eu divulgo junto com o boletim. Agora, eu não posso ficar informando, porque esse número é muito dinâmico. Eu agora notifiquei 290 amostras aguardando. Só que, nesse momento, nós temos na máquina 64 amostras. Nos aparelhos do LACEN, sendo lidos em processamento, 64 amostras, que daqui a pouco esses resultados serão liberados. Então, é um processo muito dinâmico que não vale a pena ficar alimentando isso, porque é uma informação que muda a cada hora. Em média, são 150 por dia, 200? Não, a gente está com uma média de 270, 290 por dia. A última pergunta sobre vigilância, a gente volta para as duas últimas de assistência. A última de vigilância questão indígena, qual o número de infectados aqui no Amazonas, o Estado tem registro das etnias de origem deles e quais as ações na área de saúde voltada aos indígenas? Então, nós temos hoje 29 casos confirmados em indígenas com 2 óbitos. Esses casos não são disponibilizados pelo Ministério da Saúde por etnia. Quem disponibiliza essa informação é o Escritório Regional do Ministério da Saúde aqui, e a informação vem por Distrito Sanitário, Distrito de Saúde Indígena, DSEI. Nós temos, por exemplo, hoje 4 de 6 que estão apresentando casos. No Alto Solimões, nós temos 10 casos e 2 óbitos. No Médio Purus, nós temos 3 casos. Aqui no DSEI Manaus, nós temos 15 casos. E em Parintins, nós temos 1 caso. Portanto, são 29 casos e 2 óbitos. Lembrando que quem trata de saúde indígena não é a SUSAM, não é a FVS. Quem trata de saúde indígena é o subsistema de saúde indígena do Ministério da Saúde. Existe uma Secretaria de Saúde Indígena, a SESAI, do Ministério da Saúde, que estabelece toda a política de assistência à saúde dos indígenas aldeados. Portanto, eles têm um plano, um plano de contingência que está sendo executado
Todas as aldeias estão sendo acompanhadas dentro desse plano. As ações através dos serviços de saúde indígena, através dos agentes de saúde indígenas, estão sendo executadas nessas aldeias, inclusive orientações. Eles estão utilizando de todos os artifícios possíveis para evitar que esses indígenas se desloquem, para que eles evitar que eles saiam das aldeias e principalmente para evitar que eles tenham contato com os não indígenas, porque quem leva o vírus para dentro das aldeias são os não indígenas. Então, o plano de contingência está sendo executado plenamente. Cabe ao Estado, no momento em que um indígena adoece, ele acessa a sede dos municípios, ele vai ter a assistência hospitalar necessária a partir da rede hospitalar nos municípios e, se for o caso, ele vai ser regulado através da estratégia que a Suzan tem de UTI aérea para remover esse paciente para Manaus, para que ele tenha acesso à rede especializada aqui. Secretária Simone, a gente, só para informar novamente a todos, são perguntas mandadas por jornalistas, né? Secretária Simone, a intervenção federal é avaliada como saída para ampliar a assistência no Amazonas? Qual a relação do Estado com o governo federal nesse combate ao Covid? Antes de responder, eu só quero fazer uma correção. Eu troquei Delfina Aziz com a Newton Lins. Eu só fiz uma troca aí, o cérebro está acelerado. Quanto à questão da intervenção federal, ontem nós tivemos, inclusive, a visita do nosso vice-presidente, né, o general Hamilton Mourão. A palavra intervenção eu trocaria hoje, e desde o início que iniciei as atividades aqui no estado do Amazonas, como um apoio, né? O governo federal, ele tem se debruçado, tem ouvido a secretaria, tem ouvido o governo quanto às necessidades. Como todos os estados, porém, nós temos um número que chama atenção tanto do número de casos quanto do número de óbitos, o percentual de letalidade é importante, então, no estado do Amazonas. Então, não chamaria de intervenção, não. Isso é um apoio do governo federal, uma sensibilização do governo federal, e isso nós temos tratando diariamente desse apoio. Inclusive, ontem entregamos um documento ao vice-presidente das tratativas que vem acontecendo na questão do apoio de recursos humanos. Basta sabermos que nós temos já 3 fases da Força Nacional do SUS. Nós recebemos do dia 16 ao dia 24, foi a primeira fase, onde nós recebemos 5 médicos e 11 enfermeiros. Já estamos agora com o novo apoio da segunda fase, isso tudo pelo governo federal. Então, eu volto a dizer, não é uma intervenção, é um apoio, e o governo federal, o Ministério da Saúde, tem se sensibilizado, tem nos ouvido, e nós trabalhamos numa sinergia, né? Inclusive, essa segunda fase recebemos ontem a solicitação, tanto é uma sinergia porque eles estão mandando a segunda leva de profissionais, são voluntários, né? Todos captados pela Força Nacional do SUS, e nós estamos providenciando, inclusive, a busca desses profissionais. Então, é um apoio em conjunto entre as esferas federal, estadual, e, inclusive, hoje tivemos uma reunião com o município. Doutora Rose conduziu isso com muito ensejo nisso, para a gente poder trabalhar realmente nas 3 esferas, uma parceria para que a gente tenha o único foco de salvar vidas. Então, nós temos agora o apoio de recursos humanos, onde nós receberemos agora, na segunda fase, 22 profissionais, enfermeiros, fisioterapeutas, todos eles vêm para Manaus, estão sendo diretamente direcionados à unidade hospitalar de referência Delfina Aziz. Além desse apoio de recursos humanos, nós recebemos, por conta da organização do Estado do Amazonas, onde foi formado um comitê. Ele é um comitê onde o governador é o líder, depois nós temos toda uma formatação
com a Casa Civil, com a Fundação de Vigilância em Saúde, a Suzan e demais pastas. Esse comitê de crise operacional de todas as pastas, ele tem se demonstrado e tem sido entendido de forma organizada. Então, por conta disso, nós estamos recebendo, por conta do programa Todos pelo Brasil, 23 toneladas de insumos. Agora o governador solicitou o apoio da FAB, eles estão indo buscar, nós recebemos nessa madrugada 100 mil máscaras, 3.340 frascos de álcool gel. Então, tudo isso ele deve ser entendido como um apoio, né? Todo o Estado, nós precisamos dar um retorno para a população, está organizado de uma forma que a gente consiga promover menos danos possíveis. Então, essa questão de intervenção, ela é entendida como um apoio do governo federal, o Ministério da Saúde, que tem sim nos contactado, inclusive na questão de Tamiflu, de medicamentos, de testes rápidos. Nós estamos sim recebendo esse apoio do governo federal. A última pergunta, na verdade a penúltima, é justamente sobre isso, Simone, a importância de doações, né? Não apenas essa parceria com o governo federal, citada agora também com a prefeitura, mas as doações feitas por empresas do polo industrial, demais organizações empresariais. Qual a importância disso? Ontem a gente recebeu do Círio e do Einstein, né? Sim. Se você possa falar um pouco da importância dessas doações. Eu vou falar assim, só para recapitular a pergunta anterior, nós também recebemos, e todo esse apoio do Comitê de Crise, inclusive de liberação de fronteira, de logística, 15 profissionais da Organização dos Médicos Sem Fronteiras. Então, tudo isso é uma sinergia realmente ao enfrentamento em conjunto, inclusive agora com essa pergunta, o apoio, né, de todas as empresas, de instituições sem fins lucrativos, filantrópicas, tudo isso tem ajudado muito o Estado do Amazonas. Ninguém faz nada sozinho e nós somos parceiros e aceitamos toda a ajuda possível. Ontem essa doação que chegou, que eu acabei de dizer, foi do Hospital do Einstein. Essas 23 toneladas que estão agora a caminho em 2 voos divididos por conta do volume, é uma doação do Banco Itaú, um aporte do Banco Itaú. Nós estamos recebendo os itens já comprados, que isso nos facilita muito, muito. Nós precisamos mais do item do que inclusive do recurso. Então, tudo isso, essas empresas fortalecem muito mais a nossa potencialidade de atendimento, né? Todas essas questões de doação, inclusive não só de insumos para o atendimento, insumos de alimento, né? Nós temos todo uma situação de vulnerabilidade, onde as pessoas estão muito tempo afastadas do trabalho e muitas pessoas autônomas, então fica com a dificuldade da questão, inclusive, da sustentação, da alimentação de cada família. Então, todo tipo de doação é bem-vindo, todo tipo de doação, alimentos, produtos de higiene pessoal, roupas, tudo é muito bem-vindo. E a última pergunta tem você falou muito dessa questão de quantos leitos estão ocupados de UTI clínico para a Covid, e as pessoas estão muito preocupadas com os leitos não Covid, né? Como é que está o atendimento da rede para pessoas que sofrem de outros males que não seja o coronavírus. E uma segunda preocupação muito comum também das pessoas como é que está sendo feita para não se misturar pacientes de Covid com pacientes não Covid. É importante ressaltar que o Estado do Amazonas, ele já tinha um déficit de leitos de internação e leitos de UTI, e essa deficiência não é a deficiência atual, né? Isso foi com o decorrer do tempo, essa deficiência de oferta de leitos de UTI veio, infelizmente, nesse momento do Covid, impactar na assistência. Por quê? Ao mesmo tempo que nós temos pacientes necessitando de leitos para o atendimento Covid, nós continuamos com as demandas de traumas por acidentes, pacientes infartados, pacientes hipertensos descompensados. Tem uma série de comorbidades que a gente chama, que são doenças, inclusive doenças pré-existentes, que precisam do atendimento, né? Então, os pacientes que apresentam
diagnóstico de câncer continuam necessitando do atendimento terapêutico, os pacientes dialíticos continuam necessitando do atendimento, pacientes com doenças coronarianas, pacientes com doenças neurológicas com necessidade de intervenção cirúrgica, são situações que não podem ser proteladas. Então, nós temos esse desafio realmente de implantar os leitos para que a gente possa dar suporte às comorbidades, às doenças existentes, inclusive de urgência e emergência, e ao mesmo tempo dar assistência para os pacientes COVID. Existe uma grande preocupação da Secretaria de Estado, que é fazer a separação de leitos dos pacientes COVID quanto não COVID. À medida que a gente consegue aumentar o número de leitos, seja 5, 10, 15, 20, a gente consegue tirar esses pacientes das unidades de pronto atendimento e das UPAs para uma unidade de referência. Isso impacta não somente na assistência, quanto na contaminação. Então, esse intuito, essa busca incessante que nós estamos tendo para que esses leitos sejam ampliados, agora com Getúlio Vargas, estamos aguardando, inclusive, a liberação da beneficência portuguesa nos leitos, para que seja disponibilizado lá no sistema CROSS, é fundamental para que a gente consiga tirar esses pacientes COVID do contato, da proximidade de pacientes com outras comorbidades, para evitar a contaminação de profissionais e evitar a contaminação de pacientes que não têm a doença e, por outro motivo, está dentro daquela unidade hospitalar. Doutora, só complementando, nós estamos testando pelo LACEN todos os pacientes que estão sendo transferidos de uma unidade COVID para um leito de retaguarda, onde ele vai ter a atenção adequada no Adriano Jorge, por exemplo, ou no próprio HUGV, onde ele vai ser transferido de um lugar que tem COVID para um lugar que não tem, e antes de ele sair, ele está sendo testado para que a gente garanta que ele não vai levar COVID para outros pacientes que estejam no mesmo ambiente que ele. Isso é uma coisa muito importante. A outra coisa importante é lembrar que, e aí já tem a ver com COVID, é lembrar que os pacientes que estão agravando e, infelizmente, precisando de UTI, muitas vezes chegando ao óbito, são aqueles que têm hipertensão, diabetes, pacientes cardiopatas, pacientes pneumopatas, pacientes obesos. Então, esses pacientes, nós pedimos, por favor, para eles e para os familiares deles, se esses pacientes apresentarem sintomas gripais, eles precisam procurar a unidade de saúde, eles precisam procurar um médico para poder não descompensar a doença de base e, com isso, ele agravar, precisar ser internado, precisar ir para a UTI ou até ter um desfecho mais desfavorável. Essas foram as perguntas de hoje. A senhora puder repetir os números para quem entrou agora há pouco na live. Muito bem, então vamos aos números. Nós temos hoje 110 casos novos, 2.270 casos no total, 1.809 em Manaus, com 163 óbitos, 461 no interior, com 30 óbitos. Nós temos hoje em isolamento domiciliar 1.170 pacientes, 51,5% dos nossos pacientes, e 726 já saíram do período de transmissão. Nós temos internados hoje 879 pacientes, dos quais 181 são confirmados. 84 desses estão em leitos clínicos e 97 estão em UTI. Temos 698 pacientes suspeitos, 533 em leitos clínicos, 165 em UTIs. Portanto, hoje nós temos 262 leitos de UTI ocupados com pacientes confirmados ou suspeitos de Covid. Tivemos 8 novos óbitos, temos hoje 193 óbitos confirmados, o que nos dá 8,5% de letalidade. E temos 290 amostras aguardando processamento pelo LACEN.
Então, nós encerramos o boletim de hoje com essas respostas. Estaremos sempre à disposição, com a maior transparência possível. Hoje, no início da live, eu recebi aqui uma foto que vai estar no Instagram do Governo do Estado, onde eu pude acompanhar a chegada da primeira paciente na Newton Lins. E agora há pouco recebi a foto da alta dela, e a gente fica muito contente porque cada vida é muito importante para todos nós. Uma boa tarde. Boa tarde.